Olá, muito boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Evandro Lima, analista responsável pelo Fórum da Corretora Rico. Sejam bem-vindos a mais esse encontro de investidores. Antes da gente começar, pessoal, gostaria que vocês me dessem um retorno, como é que está a recepção para vocês, áudio e vídeo ok. Boa noite, Vanilson, Franciá, Udilei, Riquinho, Walter. Bom, maravilha aqui, o pessoal já está me dando um retorno aqui positivo, né? Hoje eu escolhi um tema bastante apropriado para o momento que a gente está vivendo, né? Hoje a gente vai falar sobre a importância da análise técnica, ou seja, a gente vai falar sobre análise técnica, mas com foco um pouquinho diferente. Estou colocando foco exatamente na tomada de decisões. Por que eu considero tão importante, mesmo olhando com menos ou mais profundidade, considerar também a análise técnica na tomada de decisões. Então, eu acho que se vocês conseguirem conciliar nas decisões de vocês, né, independentemente de quem é mais fundamentalista ou menos fundamentalista, conciliar também a análise técnica como mais um ponto a ser observado para tomar uma decisão de uma compra, de uma venda, eu acho que vocês só têm a ganhar, né, e o resultado vai ser bastante positivo no futuro, melhorando aí a chance de sucesso nas operações de vocês. Antes da gente começar propriamente no tema, pessoal, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem já está no mercado aí, vamos supor assim, de 2010 em diante? Só pegar um retorno. Quem já opera mais ou menos aí uns 4, 5 anos aí no mercado? O Educaro aqui, eu. Bom, acredito que tenho mais pessoas, né? Mais um aqui, o Riquinho também já está desde 2010, Carioca, estou há 2 anos, Leodido, 10 meses. Bom, tem alguns mais novos, outros com um pouquinho mais de tempo no mercado, mas quem entrou principalmente depois do subprime americano, ou seja, depois da crise de 2008, principalmente de 2010 para cá, eu acredito que esteja com bastante dificuldade em conseguir obter ganhos consistentes no mercado de ações. E por que isso está acontecendo? Deixa eu dar uma puxadinha aqui, uma ilustração aqui do nosso índice Bovespa. Isso daqui é o nosso retrato do nosso índice desde a década de 90, né, até a época atual. Então a gente percebe o quê? Percebe que no início da década de 90 a gente teve um forte rally de alta, isso perdurou aí até mais ou menos aí 94, foram aí uns 4, 5 anos aí de forte alta, depois um pequeno recuo, 6 meses a 1 ano, voltamos a subir aqui de 95 até 97, aqui mais ou menos uns 2 anos de dificuldade, nova subida, 3 anos de dificuldade, depois aqui foi um período maravilhoso, final de 2002 até a véspera do subprime, onde praticamente tudo que a gente comprava só subia. Aí veio o ano de 2008, queda, recuperação em 2009, e está aqui a nossa situação, o nosso momento atual de 2010 para cá. Ou seja, a gente está levemente flexionado para baixo, né? Mas praticamente no geral aí a gente está sem tendência. E sem tendência, o que significa? Significa que, muito provavelmente, tudo aquilo que a gente comprou de 2010 para cá, né, ou não se valorizou, ou eventualmente até perdeu valor ao longo do tempo. Isso aí já caracteriza o quê? Já caracteriza longo prazo. Por quê? Porque a gente tem alguns conceitos aí, curto prazo, médio prazo e longo prazo. O que seria cada um desses 3 períodos? Curto prazo, normalmente é para quem está olhando aí, horizonte aí de 1 mês, ou um pouquinho mais que isso, né? Mas normalmente um horizonte mais curto. Já médio prazo é caracterizado o quê? Por alguns meses, eventualmente até 1 ano, ainda a gente chamaria isso daí de médio prazo. E o que seria longo prazo? Investimento para daqui, considerando anos, né? Anos de retorno. E a gente sabe que a expectativa de longo prazo para cada um é o quê? É diferente. Para muitos aí que já tem aí estão mais perto da aposentadoria, por exemplo, né? 4, 5 anos já é um tempo considerado de longo prazo. Outros estão começando agora, né, no mercado de trabalho, falam, não, para mim longo prazo é daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, então cada um tem um horizonte temporal diferente. Mas
Acima de um ano, a gente já considera longo prazo. E quem, por exemplo, entrou no mercado em 2010, olhando, porque existe um ditame que diz, que fala, bom, se você comprar ações de boas empresas para o longo prazo, né, você só tem a ganhar. Legal, mas quanto seria esse longo prazo? Muita gente que comprou, por exemplo, essas ações de boas empresas a partir de 2010, com expectativa de 4, 5 anos, chegou agora nesse período e fala, bom, cadê? Comprei para o longo prazo, as empresas que eu escolhi foram consideradas aí pelo pessoal que entende do mercado, pelos analistas fundamentalistas ali, como boas empresas, tá aí, passou 4, 5 anos, e cadê o resultado aqui? Por que eu comprei por X e hoje ela está valendo a metade, um pouco mais da metade, ou está valendo a mesma coisa? Se me disseram que tudo que eu compro para o longo prazo, se eu escolher boas empresas, a gente só vai ter valorização. Porque simplesmente, principalmente se a gente escolheu empresas mais correlacionadas com o índice não avançou de 2010 para cá. Pelo contrário, até se a gente aproximar um pouco mais a lupa, a gente vai ver que a gente teve um declínio, né, do final de 2010 para cá, onde a gente está tentando ainda voltar, ainda estamos bastante distantes do último topo histórico que o Ibov fez, se não me engano, aí na faixa aí dos 70 mil pontos. Deixa eu ver se a gente tem aqui a pontuação. Cadê o meu mouse? 73 mil pontos. Hoje a gente está com 53 mil pontos, ou seja, a gente está aproximadamente aí 20 mil pontos abaixo do último topo histórico. E é óbvio que se a gente escolheu ações mais correlacionadas com o índice, desse período para cá, muito provavelmente essas ações aí, elas vão estar valendo menos do que o que elas valiam aí há 4, 5 anos atrás. Então, isso daqui é uma ilustração do que vem acontecendo. Agora, para quem olha prazos bem mais longos, 20, 30 anos, muito provavelmente esse quadro ele vai ser revertido, né, ao longo do tempo, que a gente sabe, tanto o nosso índice aqui local, o índice Bovespa, quanto os demais índices mundiais, Dow Jones, Nasdaq, DAX, que é o índice da Alemanha, FTSE, que é o de Londres, o CAC, que é o de Paris, né? Ao longo do tempo, a gente sabe que em algum momento isso daqui volta a se recuperar, crises a gente tem de tempos em tempos e volta a subir. Mas, dependendo do horizonte de cada um, a gente tem que estar mais focado com aquele longo prazo nosso especificamente. Se eu tenho uma expectativa, eu estou entrando no mercado de ações hoje, por exemplo, e a minha expectativa de retorno é daqui a 5 anos, tá bom. Quais são as possibilidades para esse horizonte temporal de 4, 5 anos? Um outro está começando aqui pensando em 20, 30 anos, não precisa estar tão preocupado exatamente com esse momento mais curto. Mas para quem está olhando longo prazo, para o horizonte de 4, 5 anos, precisa estar um pouquinho mais atento. Olhando aqui essa movimentação de preço que aconteceu dos anos 90 para cá, o que a gente percebe? Aqui, não tenho agora de cabeça crises que ocorreram no passado, mas com certeza esses momentos aqui de queda foi alguma crise aí que ocorreu, né, que depois de solucionado de alguma forma, o mercado aí voltou a reagir e voltou a crescer. Então aqui a gente consegue identificar uma crise com duração aí aproximadamente aí de 6 meses a 1 ano, aqui uma crise aí pegando aí mais ou menos 1 ano e meio nesse momento de queda, depois aqui uma crise de 3 anos, volta a subir, aqui o subprime uma crise que durou 1 ano, né? Quer dizer, vocês olhando o subprime, que naquela época parecia que o mundo ia acabar, onde a gente, eu que entrei no mercado aí a partir de 2007, conheci aquele mecanismo chamado circuit breaker, que significa toda vez que o mercado caía 10%, a bolsa parava as negociações por um tempo, né, para depois voltar a retomar os negócios para tentar dar uma acalmada dos ânimos. Foi uma crise pequenininha perto de outros que aconteceram aqui atrás. E agora a gente tem de 2010 para cá, especificamente no nosso lado, porque o resto do mundo, depois de 2009, voltou a crescer, tanto o mercado americano como a Europa, mas trazendo o foco para cá, a gente percebe que essa nossa crise aqui, ela já está se alongando por um tempo aqui, bem maior aqui de 5 anos. Quanto tempo vai durar?
a gente não sabe exatamente, porque ninguém tem bola de cristal, né? Mas a gente percebe que essas dificuldades, no nosso lado especificamente, nesse momento tá durando muito mais tempo do que as demais crises anteriores. Vai dar a volta por cima, vai se recuperar? Com certeza, né? A gente sabe que não existe crise sem solução. O mundo hoje ele está todo interligado, né? Por mais difícil que sejam os problemas, de alguma forma sempre vai existir uma solução que vai fazer a nossa retomada aí da economia. Para a gente colocar numa situação aí mais crítica, né? Vamos falar especificamente de guerras. A gente teve, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, né? Onde o Japão ali sofreu aí um estrago violento, né, com aqueles bombardeios ali de Hiroshima e Nagasaki. A Alemanha simplesmente ela foi destruída, seccionada, e, no entanto, foram países que se recuperaram, né, depois de um tempo, né, e voltaram a crescer. Então não tem uma situação pior do que uma situação de guerra. E hoje o que a gente tem aí é uma crise econômica. Está tudo interligado mundialmente? Sim, está tudo interligado mundialmente. Mas, de qualquer forma, de uma forma ou de outra, em algum tempo aí vai ser dada uma solução, né? E a gente vai voltar a crescer, porque a natureza do ser humano, né? E a gente acaba, de alguma forma, sempre contornando as dificuldades e voltando a crescer. Então, a gente sabe que tanto a nossa bolsa quanto as bolsas mundiais, ao longo do tempo, sempre em algum momento, por pior que seja a crise, vão encontrar uma solução e vão voltar a crescer no momento seguinte. Mas aqui só para ilustrar essa situação aqui vivida aqui nos últimos 4 a 5 anos, né, onde a gente praticamente não saiu do lugar. Para quem opera fundamentos, né, porque a gente sabe que existe muita coisa barata. Aliás, desde praticamente 2010 para cá, né, com certeza, principalmente quem segue recomendações fundamentalistas, a Rico, especificamente, ela não trabalha com aqueles famosos preços-alvos, mas tem algumas casas, né, que chega no início de cada ano, separa e faz um trabalho em cima de alguns ativos, né, e faz a projeção preço-alvo normalmente para dezembro daquele ano especificamente. Né. E à medida que o tempo vai passando, né, essas projeções acabaram não se confirmando, esses preços-alvos vão sendo reduzidos. Então, para quem opera apenas fundamentos, muito provavelmente acabou sendo frustrado nesses últimos 4 ou 5 anos. Por quê? Porque pegou recomendações, né? Compro hoje, expectativa final do ano de ter uma valorização. E aí chegar no final do ano, opa, aquelas ações que me recomendaram não se valorizaram, o que aconteceu? O que eu fiz de errado? As ações continuam baratas, com certeza, mas por algum motivo aí, algum motivo específico, né, o mercado não deixou aquelas ações se valorizarem. E não adianta a gente querer brigar contra. Por quê? Porque o mercado é soberano. Ele vai dizer a hora que deve subir e ele vai dizer a hora que a coisa não está bem, ou seja, que os preços vão começar a cair. Então, a melhor coisa para a gente tomar as nossas decisões é o quê? É dar uma olhadinha o que está acontecendo aqui no mercado. O que está acontecendo nos últimos tempos. Por exemplo, quando você vai investimento de renda fixa, você chega num banco, conversa com seu gerente e pergunta para ele, fala, bom, eu tenho um capital X, né, e eu queria que você me indicasse um fundo para eu alocar esse capital. Aí o que o gerente de vocês vai fazer? Fala, olha, a gente tem esses fundos aqui de renda fixa, né, porque a minha expectativa, se eu estou indo para um banco, eu quero alguma coisa mais segura, e a rentabilidade aqui, por exemplo, nos últimos 12 meses, do fundo A foi tanto, fundo B foi tanto, fundo C foi tanto, né, vai passar todos aqueles fundos com as suas características. E o que vocês vão fazer para escolher o fundo que vocês vão alocar? Muito provavelmente o primeiro critério de desempate vai ser qual? Vai ser aquele fundo que deu a maior rentabilidade no último ano, por exemplo. E a mesma coisa a gente deveria fazer aí com o mercado de ações. Se eu esquecer um pouquinho a parte do preço em si,
de determinado ativo e focar no histórico. Então, por exemplo, se eu estou olhando aqui o mercado de ações, primeira coisa que eu vou pegar o índice Bovespa. Tá bom, eu quero investir no índice Bovespa ou em ações relacionadas com o índice Bovespa. Eu vou pegar o desempenho, por exemplo, do último ano ou dos últimos 4, 5 anos. Vamos aumentar um pouquinho esse zoom aqui, para a gente chegar aqui mais especificamente no nosso momento atual. Então, o que eu vou perceber aqui? Se eu olhar pura e simplesmente aqui o índice Bovespa, eu vou perceber que o índice Bovespa já teve uma máxima de 73 mil pontos e hoje ele está em 53 mil pontos. Ou seja, se eu fosse pegar aqui uma rentabilidade, como eu faço com aqueles fundos de renda fixa, eu vou constatar que nos últimos 5 anos o índice Bovespa ele se valorizou, entre aspas, né, menos alguma coisa percentualmente, que vai ser a diferença dos 73 mil pontos até os 53 mil pontos. Aí eu vou dar uma olhada e falar, nossa, o que é isso daqui? Estou fora aqui, não quero saber de mercado de ações. Nos últimos 5 anos isso daqui só cai, por que eu vou embarcar numa furada dessa daqui se isso daqui só cai? Então isso pode causar um susto, né? Se eu olhar rentabilidade e não preço. Só que a gente normalmente, quando vem aqui para o mercado de ações, a gente vem com uma ideia de quê? De promoções e de liquidação. Então, o que a gente costuma olhar? Pega uma determinada ação que está caindo ao longo do tempo, aí a gente fala, nossa, aquela ação ali está super barata. Por quê? Porque está custando hoje tanto. Já caiu muito. Então, a gente não está olhando rentabilidade como a gente faz quando entra quando vai até um banco ali consultar o gerente e pegar um histórico. Eu estou olhando simplesmente preço. Isso causa uma falsa ideia de que aquilo realmente está barato. Então a gente precisa ter um pouquinho de cuidado para verificar, está barato mesmo ou simplesmente está no movimento descendente, né? E se eu adquirir uma ação de uma dessas empresas que estão com esse movimento, o que eu considero que está barato hoje, lá na frente, daqui 1 ano, daqui 2 anos, 5 anos, sei lá, pode já estar caro novamente. Vamos supor que eu comprei, faz de conta que isso daqui fosse uma ação, comprei o índice Bovespa. E eu não estou ainda nesse final aqui de 5 anos. Eu estou, por exemplo, nesse momento aqui. Ele está valendo 65 mil pontos. Já valeu 73 mil pontos. Oba, está super barato aqui. Valia 73, agora está 65, maravilha. Vou comprar aqui o índice, por quê? Porque ele está barato. De 73 por 65, por que eu não vou comprar? Só que eu não estou olhando o que aconteceu de lá para cá. Estou simplesmente pegando 2 referenciais. Um de 73 e outro de 65. Passou um tempo, passou 2, 3 anos, e está aqui aquilo que você comprou por 65 valendo 53. Opa, então 65 hoje já está caro. Ah, mas agora o 53 é que está barato. Legal, vou comprar agora por 53. Será que está mesmo nessa condição? Então é a ponderação que vocês precisam fazer. Para quê? Para não embarcar numa furada. Dá para ganhar consistentemente no mercado de ações? Dá. E é justamente isso que eu quero mostrar para vocês, os cuidados que a gente precisa ter. Para quê? Para comprar as ações certas. É claro que ninguém tem bola de cristal, mas a gente consegue o quê? Identificar o que é interessante para compra e o que não é interessante para comprar. E também, mais importante, quando que é a hora de eu sair, de eu pular fora de uma determinada ação que, por exemplo, eu comprei. Por quê? Porque eu comprei hoje, aquilo vai subir ad eterno? Tendência não é eterna. Ela se alterna movimentos de alta com movimentos de baixa. Como a gente olhou ali quando a gente estava com o gráfico mais longo lá do índice Bovespa, a gente viu períodos aí de grande ascensão, por exemplo, de 2002 até 2007, início de 2008, quando ocorreu o subprime, onde praticamente tudo que você comprava só subia, depois veio o subprime e derrubou tudo para baixo. A gente teve o quê? Por um período aí de aproximadamente 1 ano, uma reversão de tendência para baixo. Depois voltou a se recuperar. E agora, nos últimos 4, 5 anos, a gente está o quê? Está com uma leve tendência de baixa, por quê?
Porque a gente percebe que esses movimentos nos últimos 4, 5 anos, eles estão, de modo geral, numa trajetória descendente. Vai virar novamente para alta? É claro que vai virar para alta. Como eu falei para vocês, tendência não é eterna. E agora a gente está numa expectativa muito, muito interessante aqui de virar esse jogo de fato para cima. Então, pode ser o momento aí da transição, da virada, mas a gente precisa sempre entrar aí com os pés no chão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat para ver o que vocês estão colocando, né, que eu estou falando muita coisa e não estou olhando os comentários de vocês. Então vamos lá, Michael Douglas, sou eu mesmo aqui, Evandro, né? Evandro Lima. Jurandir, boa noite. Alberto, boa noite. Mário Zaca, tente fazer a palestra sem a câmera, isso puxa muito a banda e está picotando. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar um pouquinho aqui a minha imagem e deixar, opa, fiz ao contrário, e deixar aqui apenas a imagem do gráfico para ver se melhora para vocês. Da minha parte, eu estou transmitindo aqui com 30 MB de banda, né? Mas a gente sabe que tem eventualmente restrições para um ou outro que pode dificultar um pouquinho a transmissão. Então já cortei aqui a imagem para a gente ficar apenas com o gráfico. Bom, então vamos lá. Esse daqui é o retrato, como eu falei para vocês, do nosso índice Bovespa. Então, muito provavelmente, se eu, ao longo desses 4, 5 anos, eu tomei as decisões de compra ou de venda baseado aqui em ativos mais correlacionados com o índice Bovespa, eu muito provavelmente estou incorrendo aí em perdas. Agora, isso significa que todas as empresas de lá para cá estão caindo? Não. Por quê? Porque tem ativos que têm mais aderência com o índice Bovespa e tem ativos que têm menos aderência com o índice Bovespa. É aí que a gente tem o pulo do gato. Então, quando a gente for tomar uma decisão, por exemplo, de compra, isso eu vou começar falando aqui de longo prazo, depois a gente estreita um pouquinho para prazos mais curtos. Então, o que a gente deve fazer? Primeiro, né, pega lá as recomendações fundamentalistas, faz esse leque de empresas que são classificadas como boas empresas e traz essa listinha aí, para que vocês possam tomar essa decisão. Depois, o que vocês devem fazer? Se vocês estão olhando longo prazo, primeiro, vocês vão olhar para onde os preços estão se movimentando ao longo do tempo. Então, por exemplo, pegar aqui Banco Itaú. YouTube 4. Eu vou tirar um pouquinho essa visualização aqui, só para mostrar um ponto mais importante inicialmente. Estou olhando longo prazo, né? Então vamos lá. Longo prazo, a gente não tem que estar preocupado com o que acontece com as ações no dia a dia. A gente tem que olhar o quê? Tem que olhar o que está acontecendo ao longo do tempo. E o que eu percebo aqui com o Banco Itaú ao longo do tempo? Para onde os preços estão se movimentando? Para cima ou para baixo? Bom, não precisa ser nenhum grande entendedor para perceber o quê? Para perceber que os preços estão se movimentando para cima. Eu não vou estar preocupado quanto está custando uma ação do Banco Itaú hoje. Eu vou estar preocupado o quê? Vou estar preocupado com a direção que os preços estão se movimentando ao longo do tempo. Se está subindo, significa o quê? Independentemente do que está acontecendo, as ações desse banco, elas estão se valorizando. Se elas estão se valorizando, ótimo, é uma ação assim que eu quero comprar. Por quê? Eu estou pegando a mesma coisa que eu estou entrando num fundo de investimento. Eu não estou preocupado com o valor da cota em si, que seria o valor da ação. Eu estou preocupado o quê? Enquanto esse fundo performou, por exemplo, no último ano. Quanto que ele se valorizou. Então, a gente tem que estar preocupado a longo prazo com o quê? Com valorização das ações, e não com o preço em si. Aí a gente sai um pouco daquele foco de querer o quê? De querer encarar ações, entre aspas, baratas, ou seja, ações que estão caindo. Então, esquece um pouquinho o preço das ações e olha para onde os preços estão se movimentando ao longo do tempo. Então, nisso daqui, a análise técnica, ela vai ajudar vocês. Por quê? Porque é uma coisa visual, né? Não precisa ser um grande entendedor para
pelo menos para observar aqui esses movimentos principais, né? E saber o quê? Se eu estou comprando a coisa certa, se eu estou comprando algo que está subindo consistentemente ao longo do tempo. É uma ação assim que eu quero o quê? Que eu quero colocar na minha carteira. Por quê? Porque eu sei que aquilo lá está subindo. Ah, mas uma hora vai mudar a tendência e vai voltar a cair. Tá bom, eu não sei qual que é esse momento, quando que essa ação ela vai mudar de tendência. Mas enquanto estiver subindo, eu vou querer aproveitar esse movimento. A hora que ela mudar de direção, eu vou pular fora. E como é que eu vou saber quando ela mudou de direção? Muito simples, pessoal. Basta que vocês marquem os últimos, se eu estou numa posição de compra, os últimos pontos, os últimos fundos importantes. Por exemplo, aqui, Banco Itaú. Até esse momento aqui, início de 2008, estava aqui em clara tendência de alta. Qual que era o último fundo importante? Aqui, essa região aqui de aproximadamente aí R$18,40. Então, ok, está subindo, independente do momento que eu comprei, marque esse fundo aqui R$18,40. A hora que perder esse fundo, é a hora que eu pulo fora. Em 2008, aqui no subprime, né, tudo mudou de direção aqui e inverteu tendência. Então, o Banco Itaú também perdeu esse fundo. Aqui seria o momento de abandonar o Banco Itaú e procurar, por exemplo, uma outra empresa para se associar. Porque se a tendência mudou, começa a cair e eu estou numa posição comprada, não faz sentido continuar aí apostando naquela empresa. A gente tem centenas de empresas diferentes na Bolsa, não precisa ter fidelidade com aquelas empresas. Eu vou continuar sócio de determinada empresa enquanto ela estiver se valorizando. A partir do instante que ela mudou de direção, né, não faz mais sentido manter a sociedade com aquela empresa. É melhor tirar o capital daquela e apostar numa outra aí, com gráfico aqui apontando para cima. Então, reverteu tendência, eu vendi aqui aproximadamente por R$18,40, né? E ela foi até esse fundo do poço aqui em R$13,40. Então, muito melhor vender por R$18,40 do que depois ficar no desespero em R$13,40, e aí vocês vão vender na hora errada. Por quê? Porque aí bate aquela sessão de desespero, eu me lembro no final de 2008, muita gente fala, bom, agora aqui, essa crise aqui é a última, aqui não existe mais bolsa, nunca mais vai se recuperar, e muita gente aí no desespero vendendo tudo a preço de banana, porque tudo despencou, né? E foi justamente o momento da recuperação e da virada para cima novamente. Então, muitas pessoas acabaram vendendo, não venderam na hora que tinham que vender essas ações e acabaram vendendo na hora que não era mais para vender. Por quê? Porque a coisa já estava propensa a se estabilizar e voltar a se recuperar. E aí imagina aí a situação dessas pessoas que venderam lá embaixo e depois viu tudo subir novamente e fala, puxa, por que eu fui fazer isso daqui? Possivelmente essas pessoas não estão nem nessa palestra de hoje porque já ficaram tão desiludidas do mercado que simplesmente abandonaram de vez e saíram fora da bolsa. Então venderam no momento errado. E quando que eu vou começar a comprar? Vou comprar aqui, eu estou fora da bolsa, vou comprar aqui, vamos levar esse gráfico aqui um pouco para frente. Vou comprar aqui nesse momento aqui, por volta de 13,40? Não, por que eu vou comprar aqui se isso daqui está caindo? Ah, mas eu quero comprar barato. Ok, mas se o meu intuito é conseguir valorização dos papéis que eu comprei, mais uma vez, esqueçam preço. Vamos comprar o quê? Vamos comprar movimento. Então, quando que eu vou começar a comprar? Aqui teve esse último fundo. Bom, isso daqui está caindo, né? Perdendo esse fundo aqui, eu sei que essa tendência aqui de queda vai continuar por mais algum tempo. Aí vem um pouquinho mais abaixo e começou a subir. Opa! Deu uma subida aqui, superou esse último topo. Epa! Tem alguma coisa aqui me dizendo que essa tendência pode mudar. Já deu uma subida forte aqui e superou esse último topo, foi até quase R$18. Bom, vou comprar agora? Vamos esperar mais um pouquinho para ver se realmente essa tendência aqui de preço mudou. Realmente aqui eu percebo que a tendência mesmo
ela mudou. Ah, mas agora já está um pouco mais de 18, estou comprando tão caro, por que eu não comprei aqui? Porque aqui você não tinha nada que te mostrasse que realmente a tendência mudou de direção. Agora aqui a gente já percebe que realmente essa tendência aqui mudou, que isso está voltando a subir novamente. Então, mais ou menos aqui nessa região por volta aqui dos R$18, seria o quê? Seria um ponto interessante para reentrar no mercado. Eu percebo nesses últimos dias, já vou pegar o gráfico dela, muita gente aí com Petrobras aqui, alucinado aí, querendo comprar a todo momento ações de Petrobras, né? Muito cuidado para não entrar aí muito na euforia. Já vou falar um pouquinho aí sobre Petrobras. Então vamos esperar mesmo sinais mais claros de mudança de direção. Ah, mas agora eu podia ter comprado por 13 e pouco, comprei por 18, nossa, comprei muito caro. Novamente, estou olhando o preço, meu foco é para o longo prazo. Esqueça o preço. Vamos ver o que aconteceu depois. Aqui nós estamos, que ano? 2009. Olha quanto que está valendo o Banco Itaú hoje. R$36, ou seja, eu tive praticamente, se eu comprei ali por volta daqueles R$18 em 2009 e levei aqui para os dias de hoje, eu já estou com 100% de valorização das minhas ações. Aí pouco importa se eu comprei ela por 18, por 17 ou eventualmente naqueles 13. Eu consegui aquele meu intuito maior que foi o quê? Que foi valorização das ações. E é isso que vocês têm que olhar. Olhar o quê? Olhar movimento. Vamos pegar aqui uma situação inversa, que é o caso de Usiminas. Vou tirar também essas marcações todas, espera um pouquinho só. Deu o comando errado. Desmarcar aqui esse tipo de visualização, que eu estou colocando aqui o gráfico de linhas, porque fica mais fácil para todo mundo entender o recado que a gente está querendo passar aqui. Usiminas. Tipicamente aqui um caso que mostra o quê? Que mostra uma mudança de direção, justamente aquele conceito aí que a gente tem aí para dizer para vocês que tendência não é eterna. A gente percebe que o Usiminas já foi uma empresa top, se valorizando muito forte até o subprime americano, mudou a tendência, teve um ano de recuperação em 2009, só que depois ela não mais retomou a tendência de alta e sim virou forte para baixa, que está em tendência de baixa. Ainda tem muita gente atrás aí querendo comprar ações da Usiminas. Vejam vocês como é complicado trabalhar na contramão do mercado. Usiminas, ela já chegou a valer aqui R$42 aqui no ápice, e quanto que ela está valendo hoje? R$4,67%, ou seja, está valendo aí pouco mais de 10% do que o que ela valia aqui, meados aqui de 2008. Olha o tamanho do prejuízo se eu não olhei aqui essa mudança de direção, no caso aí da Usiminas, e tomar aquela ação no momento certo aí de sair fora da empresa. São situações assim que muita gente acaba o quê? Acaba quebrando, acaba perdendo todo o seu capital. E tem muita gente também no mercado de ações que compra ações também de boas empresas com foco não só na valorização das ações, mas também com foco o quê? Nos dividendos, na distribuição de dividendos aí de proventos ao longo do tempo. Para quem não sabe, pela lei das SAs, as empresas são obrigadas a distribuir pelo menos 25% do lucro líquido aos acionistas. Normalmente elas acabam distribuindo até mais que isso, mas por lei, pelo menos 25% do lucro líquido, elas são obrigadas a distribuir aos acionistas. E o que a gente percebe aqui ao longo do tempo da Usiminas? Essas bolinhas verdes que vocês estão vendo aqui embaixo são os proventos que ela distribuiu ao longo do ano. E à medida que essa tendência mudou, esses proventos aqui foram ficando cada vez mais minguados até que simplesmente desapareceram. E desapareceram por quê? Se a empresa não está dando mais lucro, como é que ela vai distribuir proventos? E mais, se eu compro uma empresa que ela está se valorizando ao longo do tempo, ao longo dos anos, a tendência é que esses proventos vão ser o quê?
cada vez maiores, cada vez mais gordos. Se eu compro uma empresa que ela está se desvalorizando ao longo do tempo, enquanto ela estiver na região de lucro, mas esses proventos também eles vão encolher, eles vão ser cada vez menores. Então, não é uma boa eu ficar posicionado numa empresa para o longo prazo, que ela está perdendo valor aí ao longo do tempo. Então, um simples raio-x, bater o olho aqui nessa movimentação de preço, ou seja, o histórico do que aconteceu até aquele momento, vai dar uma visão melhor para vocês, falar, compro ou não compro essa empresa para o longo prazo. No caso de Usiminas, e aí, devo comprar ou não? O que vocês acham? Bom, é óbvio que a gente não deve comprar, né? Por quê? Porque se os preços estão se movimentando para baixo ao longo do tempo, hoje ela está em 4. Onde que é o fundo do poço? Não dá para a gente saber. Quem tentou adivinhar fundo do poço aí em momentos anteriores, acabou, infelizmente, se decepcionando. Aqui poderia ser um fundo do poço? 29? Não, vamos pegar aqui esses momentos de queda. Aqui, 8 e pouco. Opa, ela está em 4. Aqui achei que não ia cair, daqui não ia cair mais. Aí começa a subir um pouquinho e fala, tá vendo? Acertei, olha aqui. Chegou no fundo do poço. Beleza, comprei por 8. Mas, quando ela voltou a cair de novo, ela não superou mais o último topo. Voltou a cair. E fez um fundo mais baixo. Aqui em 6 e aqui em 3,35. Então, enquanto está caindo, eu vou esperar os preços me mostrarem que a tendência mudou. Aqui nesse período a gente teve até um pequeno momento aqui de 1 ano e pouco de tendência de alta. Por quê? Porque ela subiu um pouquinho, voltou a cair, não perdeu mais esse fundo e voltou a subir novamente. Legal. Foi válido comprar por um período pouco mais de 1 ano. Mas depois essa tendência mudou de novo, virou aqui para baixo, né? Até os dias de hoje. Então, isso daí vai ajudar muito vocês aí na tomada de decisão. Então, para olhar especificamente essa parte, não requer muito conhecimento, né? Até uma criança aí que nunca viu nada, né? Vocês pegam, para quem é casado e tem filhos, pergunta para o seu filho, o que está acontecendo aqui? Qualquer criança vai dizer, olha, está caindo, e aqui e se olhar uma movimentação assim, vai falar, está subindo. Então, compre sempre aquilo que está subindo e enquanto estiver subindo. E fiquem fora daquilo que está caindo enquanto estiver caindo. Na hora que começar a subir, claro, né? Vamos entrar para o jogo aí para comprar. Então, a partir daí, a gente começa a entender como é importante também a gente olhar, mesmo que seja um pouquinho, essa movimentação de preços, que é justamente o estudo aí da análise técnica que acaba mostrando aí para a gente, né, essas situações, né, o que a gente deve comprar, o que a gente deve ficar de fora. A gente não tem bola de cristal, né? A análise técnica ela não é uma bola de cristal para prever futuro, mas ela mostra o quê? Ela mostra o comportamento de preços ao longo do ano e para onde aquilo lá está seguindo. Se está seguindo numa direção, para quem eu tenho uma formação em engenharia, para quem é engenheiro conhece muito bem a lei da inércia. Se eu pego um corpo e dou um empurrãozinho nele para frente, qual que é a tendência do movimento? Ele vai continuar indo para frente, até que venha uma força em sentido contrário que mude essa direção. Então, se eu tenho alguma coisa se movimentando numa determinada direção, se está caindo, opa, não vou pegar aquilo lá para mim, por quê? Porque eu quero alguma coisa que esteja numa direção contrária, que esteja subindo. Então, é mais ou menos por aí. A análise técnica vai mostrar para vocês o que está acontecendo com os preços. Isso vai ajudar muito na tomada de decisão. Então, para quem olha a longo prazo, muito simples. Faz uma lista com empresas com bons fundamentos e depois checa aqui com gráfico longo. Muita gente no fórum aí, eu tenho aí pessoas que me questionam diariamente, estão preocupadas aí que se dizem investidores de longo prazo e todo dia me passa uma lista aí de umas 10
empresas ali e preocupado com o que está acontecendo aí, exatamente aquele movimento pontual daquele dia e no tópico da pergunta, dizendo que é para longo prazo. Ora, quem opera a longo prazo nem deve acompanhar o pregão diariamente. Esquece o pregão, faz essa lista, dá uma olhada aí uma vez por mês, uma vez quando muito a cada 15 dias, nem durante o pregão, num determinado momento com o pregão fechado mesmo, né, e ver o que está acontecendo com a movimentação de preços daquela empresa que você escolheu para investir. Se quiser, faz o quê? Dá uma notada naqueles últimos fundos principais daquelas empresas e coloca no papel. O dia que o preço estiver perto daquele valor, opa, pega o gráfico aqui, dá uma olhada o que está acontecendo. Pode ser que esteja chegando a hora de desfazer posição, né, e pular fora daquela empresa. Falei com vocês que ia comentar sobre a Petrobras, vamos voltar para ela, e aí eu quero mostrar um pouquinho também para prazos maiores, menores, né, porque eu estou falando, comecei com uma visão aí maior de longo prazo, e a ideia aqui é mostrar todo o potencial que a gente pode conseguir usando a análise técnica para principalmente o quê? Ganhar dinheiro, que é o que todo mundo está querendo. Aliás, pessoal, deixa eu já dar um alô para vocês, deixa eu ver como é que está a audiência aqui da palestra. Nossa, que maravilha aqui, 110 presentes nesse momento. Pessoal, fiquem na palestra até o final, porque no final da palestra a gente eu tenho uma surpresa aí para vocês, né? E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então fiquem na palestra até o final, que mais para frente, aí daqui a pouco eu vou falar para vocês o que a gente vai ter no dia de hoje. Então, aguenta a mão um pouquinho aí, eu sei que para quem já conhece um pouco de mercado, de movimentação de preço, pode ser uma coisa assim, até um pouco chata, né? Que muita gente já conhece, mas o intuito aqui principalmente é pegar quem está começando no mercado. No final da palestra tem uma surpresa para vocês aí, então aguenta as pontas aí que vai valer a pena. Bom, vamos lá agora, deixa eu falar aqui da Petrobras, Petro 4, que é a vedete aqui dos últimos dias. Deixa eu pegar aqui, mudar também a visualização dela, através de linhas que fica mais fácil. Bom, o que a gente enxerga aqui para a Petrobras? Também uma empresa aí que subiu muito forte até o início do subprime, veio aqui o ano de 2008 negativo para todo mundo, e ela praticamente acompanhou o movimento aqui do índice Bovespa de 2010 para cá, só caindo aqui, virou a tendência para tendência de baixa. O que a gente está percebendo com a Petrobras exatamente nesse momento? Ela está subindo, ela marcou aqui um fundo em R$8 e agora está no movimento de subida. Ela está subindo? Sim, ela está subindo. Já temos uma garantia que a tendência dela mudou? Não, não temos essa garantia ainda. Por que a gente não tem essa garantia ainda? Se a gente pegar o que ela fez aqui em 2014, pegar apenas aqui um ano aqui para trás, a gente teve esse movimento de alta, depois despencou, e agora o que ela está fazendo? Uma correção desse movimento principal aqui de queda. A gente não tem ainda uma garantia aqui de mudança de direção para alta de fato. Ela está no momento interessante? Tá. Está no momento aí positivo, mas ainda não dá para a gente fazer uma aposta em Petrobras olhando longo prazo. Aí vamos agora começar a refinar um pouquinho mais, entender aqui essa movimentação de preços. O que a gente percebe aqui? A gente percebe que a gente tem um fundo importante na Petrobras, aqui nessa região aqui de 12,80, 12,90 aproximadamente. Esses pontos aqui, quando a gente faz o estudo da análise gráfica, a gente tem um conceito que a gente chama aqui de pontos de força, ou o que está para baixo está caindo, começa a subir, a gente chama isso daqui de suporte, está subindo, inflexiona e volta a cair, a gente chama isso daqui
formou uma resistência. Então aqui a gente tem uma resistência, aqui a gente tem um ponto de suporte. São pontos importantes. Só que o mercado, ele tem o quê? Ele tem memória. E toda vez que se aproxima desses pontos importantes, o mercado aí ele fica o quê? Ele fica meio com o pé atrás, né? Se a Petrobras, por exemplo, está subindo muito forte nesse momento, quando ela chegar nessa região aqui, é uma região já de dificuldade, onde muito possivelmente ela vai o quê? Sentir esse momento aqui e pode simplesmente ela fazer o quê? Chegar aqui e dar bate e volta. É claro que tem chega uma hora, acaba o quê? Acaba passando para o outro lado novamente. Mas são situações aqui que criam dificuldades. Se a gente olhar, por exemplo, um pouquinho mais para trás, o que a gente vai perceber? Aqui, tinha esse ponto aqui de suporte, subiu, 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 aí começou a cair. Fala, bom, fim do mundo. Não foi. Chegou perto dessa região, formou um fundo e voltou a subir. Então, o que? Respeitou. Subiu novamente. Começou a cair, tendência de baixa. Chegou aqui, chegou perto, reagiu, chegou perto, reagiu, chegou aqui, tocou, reagiu de novo, chegou aqui, tocou, reagiu, até que chegou uma hora que vazou. Vazou, você fala, agora virou com tudo para baixo, mas novamente conseguiu voltar acima de novo. Então, quando nós voltarmos aqui para essa região aqui, pelo menos esse ponto inicial aqui de 12,90, já é um ponto de dificuldade. E se passar, nós vamos ter um ponto mais nervoso ainda, que é aqui por volta aqui dos 14,90 aí, R$ 15 aproximadamente. Então tem dois pontos aí de dificuldade para a Petrobras, 12,90 e 14,90, que são pontos aí que a gente merece um pouco mais de atenção. Isso daí a gente vê, quando a gente estuda aqui a análise gráfica, a detectar esses pontos importantes. Por que é bom a gente observar esses pontos? Para, eventualmente, se eu for fazer uma compra, eu não comprar topo, né? Porque toda ação que eu, por exemplo, comprar, eu tenho que ter um ponto de saída, né? Um ponto, eventualmente, se não der certo, se ela não se valorizar, eu tenho que pular fora e eu tenho que o quê? Que me desfazer dessas ações. Se eu comprei porque eu achei que ia subir e a ação não sobe e começa a despencar, eu vou ficar com essa ação aqui aumentando meu prejuízo ad eterno? Não, eu tenho que tomar uma determinada ação. Então, o que a gente percebe exatamente na Petrobras nesse momento? Que ela tem aqui uma região aqui de forte resistência, aqui em 12,90, que é a primeira dificuldade que ela tem a vencer. Nesse momento aqui ela já está em 11,50, e se eu tiver que, e se ela bater aqui e voltar, onde que é o ponto para eu pular fora? Abaixo dos 8. Quer dizer, eu estou com um risco enorme para comprar Petrobras nesse momento, para um ganho eventualmente pequeno até os 12,90. Então, para o longo prazo, eu esperaria um pouco mais aqui para sentir que realmente essa tendência de Petrobras mudou. E o que seria tendência de Petrobras para o longo prazo? Mudou. Aqui a gente está com um movimento mais forte de subida. Deixa eu abrir um outro gráfico de Petrobras limpo, para tentar ilustrar para vocês o que eu estou querendo mostrar aqui. Petro 4. Eu tenho aqui palestra. Deixa eu apagar tudo que está desenhado aqui. Marcadores. Excluir figuras. Excluir. Vamos voltar aqui para o gráfico de linhas. Está aqui. E o gráfico mensal, por enquanto, que eu estou olhando aqui longo prazo. Então, o que eu esperaria aí com a Petrobras fazer? Deixa eu fazer o seguinte aqui, porque senão ele vai ficar me trazendo. Espera um pouquinho só, pessoal. Configurar. Deixa eu tirar todos esses estudos aqui. E aqui, excluir. 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 O que a gente tem aqui? Aqui de excluir. Espera
espera um pouquinho só, médias, excluir todas, retas, excluir todas, momento, excluir, excluir, excluir aqui, já foi, deixa eu ver se... Ótimo, maravilha. Então, saiu tudo daqui. Então, o que eu esperaria para tomar aquela minha decisão? Falar, não, agora chegou a hora de eu comprar a Petrobras. Subiu mais um pouquinho, aí depois, em seguida, ela fez um início de recuo até um determinado ponto e volta a subir. Então, opa, ela fez esse movimento, formou esse fundo e voltou a subir, opa, já tenho aqui um fundo mais convincente de mudança de direção. Agora eu tenho uma sinalização positiva para o longo prazo de que a Petro, de fato, ela vai reverter tendência de baixa para alta. Então, essa situação aqui seria o momento de comprar. Se eu for um pouquinho mais agressivo, eu compraria aqui exatamente nessa inflexão, e se eu for um pouco mais medroso, né, quiser comprar com um pouco mais de certeza, eu vou fazer quando ela romper aqui esse último topo aqui. Ou seja, ela fez um movimento de alta, caiu um pouquinho, não perdeu esse último fundo, voltou a subir e rompeu esse ponto. Maravilha. Para o longo prazo, esquece o preço, quanto que ela vai estar nessa situação. Mas aqui eu vou ter o quê? A convicção que a tendência dela mudou. Não é mais uma tendência de queda, e sim passou a subir. Então esse vai ser o momento certo para comprar Petrobras aí, olhando o horizonte aí de longo prazo. Mais uma coisa, pessoal. O mercado, como todo, esqueci de comentar com vocês, ele costuma o quê? Ele costuma antecipar as coisas. Então, por exemplo, hoje a gente tem o quê? A gente tem uma expectativa de retomada aqui da nossa economia. Tem o ministro Levi, tem alguns ajustes fiscais que ele está tentando impor, né? A Petrobras está no meio de todo esse escândalo aí de corrupção, Operação Lava Jato, né? Mas que as coisas estão sendo apuradas. Hoje a gente está o quê? A gente está no olho aqui, no olho do furacão. Só que o mercado é o quê? Ele sempre antecipa as coisas antes. Então, muito possivelmente, a hora que tudo tiver solucionado, por exemplo, com a nossa economia ou com a Petrobras, tiver tudo esclarecido, né? Fala, bom, agora a Petrobras aqui é uma empresa já enxuta, né? Toda essa parte de corrupção foi expurgada, voltou a ser uma empresa lucrativa. O preço dela já vai estar lá em cima, já disparou. Então, vocês precisam ficar atentos o quê? Com essa mudança, a hora que o mercado começa a antecipar essa mudança de direção. Ele já está começando a fazer isso com o nosso índice Bovespa, e a Petrobras também já dá sinais aí que a coisa pode começar a reverter. Então ela está num ponto importante agora, mas vamos um pouco devagar aí com os pés no chão. Mas é importante também não dormir muito no ponto, porque se esperar a hora que sair no Jornal Nacional ali, para quem acompanha, que a Petrobras voltou a ser uma empresa lucrativa, possivelmente o preço dela já vai estar lá em R$40, R$50, sei lá aonde, né? Já disparou, por quê? Porque o mercado já antecipou. Então, é importante que vocês entrem também com antecedência. E isso, através do estudo da análise técnica, vocês vão conseguir identificar essas mudanças de direção. Bom, isso tudo que eu falei até agora foi o quê? Foi para longo prazo. Agora vamos voltar aqui, muita gente que tá no mercado, trader, opera curto prazo ou curtíssimo prazo. Como que a gente pode se beneficiar da análise técnica? Antes de mais nada, eu vou mostrar aqui, para quem não conhece, né, eu tenho uma carteira, né, somente baseada aqui em análise técnica, e é uma carteira que ela opera tanto na compra quanto na venda
aproveitando aqueles movimentos de curto prazo. Então, é uma carteira que ela tem o caráter direcional, ela faz operações tanto na compra quanto na venda. Para quem não sabe, no curto prazo a gente consegue trabalhar de forma invertida também, ou seja, vendendo primeiro e recomprando depois, mais para frente, depois que o preço caiu, através do aluguel de ações. Então, dá para a gente vender primeiro e comprar depois. A ordem dos fatores aqui não modifica o produto. Se a operação, se a venda se deu num preço maior do que o preço de compra, vocês vão estar ganhando dinheiro. Se for o inverso, claro, vocês perderam. E tanto faz se a venda ocorreu primeiro e a compra depois, ou a compra primeiro e a venda depois, dá para vocês operarem nos dois sentidos. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês. Está aqui. Deixa eu até baixar o gráfico dela. O gráfico não, estou falando tanto em gráfico. O relatório dela. Isso daqui a gente passa diariamente aqui pela corretora. Tem operações de swing trade para alguns dias, operações de day trade para quem opera curtíssimo prazo. Aqui é o status 9 de abril de 2015. Essa carteira aqui está computada apenas as operações de 2015. Comecei com a carteira em 2013 era só compra, 2014, ano passado, compra e venda, mas não tinha day trade. Esse ano a gente está mesclando com um pouquinho de day trade também. Day trade, para quem não sabe, são operações de compra e venda encerradas dentro do mesmo dia. Mas vamos ao que interessa. Início de abril que a gente está, né, pessoal? Aqui está o desempenho da carteira e o desempenho do índice Bovespa. Usando a análise técnica, a gente está com um desempenho aqui, lucro bruto real, em praticamente 3 meses de ano, de 21%, contra 7 e pouco aí de valorização do IBOV. Que investimento de renda fixa que dá uma rentabilidade dessas em tão pouco tempo? Eu não conheço nenhum. Então, só para mostrar para vocês o potencial aí que a gente pode conseguir utilizando bem a análise técnica aí na tomada de decisão. Então, dá para a gente ganhar dinheiro fazendo as operações aos poucos também. Ou eu opero pelo longo prazo, né, vou ver o resultado lá na frente, mas também no curto prazo, utilizando de forma aí segura, aí, com gerenciamento de risco, né, sempre planejando bem a estratégia, a gente consegue êxito aí no mercado de ações também, ganhos de forma consistente. Vão ter algumas perdas? Sim, mas quando essas perdas ocorrerem, elas têm que ser minimizadas, ou seja, perder o menor prejuízo é sempre o melhor deles, né? E trabalhar sempre com planos ali, ou seja, com objetivos e pontos de saída se não der certo. Alguns exemplos para vocês aí, de operações aí, vou falar mais ou menos de cabeça o que eu me lembro. Uma operação recente, Raia Drogasil, operação de compra que se deu aqui no rompimento desse topo aqui, que a gente conceitou, que chamou de resistência 2708, né? Então, através do estudo da análise técnica, foi sugerida uma entrada nesse ponto, com objetivo em 31,70. E realmente foi o que aconteceu aqui nos últimos pregões. Ela foi lá e buscou o objetivo. Uma operação que a gente encerrou ontem ou anteontem, não me lembro exatamente, Iguatemi, IGTA3. Deixa eu ver se ainda tem o estudo dela aqui. Tenho. A compra se deu acima de 28,27, o objetivo em R$30, até passou um pouquinho. Mas eu encerrei a operação nos R$30. Por quê? Porque eu trabalhei aqui com o objetivo que pré-determinado. Então eu fiz a minha compra aqui, quando rompeu isso daqui. Por que você não comprou mais barato? Porque eu quero comprar na força e na direção do movimento. Então eu esperei ela romper esse ponto para ter mais, para aumentar a possibilidade que realmente ela ia seguir naquela direção. E se não desse certo, onde que você ia pular fora? Abaixo desse último fundo aqui, abaixo de 27,31. Também cumpriu aqui o objetivo. Uma outra foi o quê? Hipermarcas. Também se deu uma entrada aqui acima de 19,69, objetivo 21 está até acima desse preço. Então a gente faz o planejamento
das entradas. Como para amanhã, por exemplo, eu tenho o quê? Eu tenho alguns de olhos, operações com possíveis starts para amanhã, também planejadas dessa forma, que seriam, vamos lá, BVMF3. Por que eu quero comprar BVMF3? Porque está subindo, está em tendência de alta. Agora, pessoal, esse D aqui eu não estou olhando mais longo prazo. Aqui eu já estou falando mais de trade, operações de curto prazo. Então, o que significa esse D aqui? Gráfico diário. Eu estou olhando curto prazo. E alguém deve estar me perguntando, opa, mas espera aí, por que aquelas linhas sumiram? É porque eu mudei a visualização do gráfico, que antes estava aqui em forma de linha, tem uma outra forma de visualização chamado Candle Stick, que ao invés de simplesmente desenhar através de linhas, eu tenho aqui, deixa eu aumentar aqui um pouco esse zoom aqui, eu tenho a movimentação de preços através de retângulos, vamos dizer dessa forma, retângulos vazados ou retângulos preenchidos. Então, isso daqui no meu estudo aqui da análise técnica, já vai me dar mais informações para eu conseguir tentar detectar o que está acontecendo com os preços. Aqui, ao contrário do gráfico de linhas, eu tenho, por exemplo, se eu pegar aqui, esse candle aqui, que ele representa o movimento de um dia. Eu sei que ele abriu nesse preço e eu sei que ele fechou nesse preço. Teve uma mínima nesse valor aqui e teve uma máxima nesse valor. Então, eu tenho 4 informações num único candle. E eu sei que isso aqui foi um dia positivo. Por quê? Porque ele está um candle vazado. Esses candles vermelhos, ao contrário, ele abriu aqui, fechou aqui, teve uma máxima aqui e uma mínima aqui. Então, essa visualização com candles vazados e candles preenchidos, ele me propicia aí, me dá mais informações para eu planejar uma entrada. Depois, eu tenho mais alguns indicadores aqui a considerar, que são o quê? Um sistema de médias que eu utilizo, né? Isso daqui a gente passa bem para vocês em curso aqui de análise gráfica, mas isso daqui ajuda bastante aqui na tomada de decisões, e mais alguns indicadores, existem aí centenas de indicadores, né? Cada um se identifica mais ou menos com um determinado indicador, mas esses indicadores, que são essas barrinhas aqui do lado direito, essas barrinhas, essas linhas, etc., elas também nos ajudam a dizer se aquela situação que a gente está enxergando tem mais ou menos possibilidade de dar certo. Então, o estudo aí, que ele tem um pouquinho de complexidade, né? Mas a partir daí, a gente conhecendo bem essas ferramentas, a gente consegue planejar com segurança aí essas entradas e saídas. Então, eu estou planejando, por exemplo, para amanhã, uma possível compra com o BVMF3 acima de 12,15. Então, eu falei para vocês, comprar por quê? Porque está subindo. Então, se romper esse ponto aqui, eu vou acreditar que ela vai continuar subindo. Qual que é o meu objetivo de alta? 13,15. Ah, mas por que você colocou 13,15? Porque aqui eu tenho aqui um ponto de inflexão de movimento, eu tenho aqui uma resistência razoável, né? Então, eu acho que é um ponto de dificuldade que ela pode ter nesse movimento. Como eu trabalho aqui com objetivos mais curtos, então eu estou planejando a minha venda nos 13,15. E se subir mais, não importa. A análise técnica ela é focada para quê? Para tentar capturar movimentos de curto prazo. Então, eu tenho o meu objetivo de alta 13,15, e se não der certo, onde que você vai pular fora? Como eu falei, a análise técnica a gente usa para planejar as nossas entradas, mas tem que ter sempre uma saída de emergência, porque nem sempre a operação dá certo. E quando não dá certo, eu vou brigar com o mercado e falo, não, mas tem que subir, porque o gráfico estava apontando para cima, se estava apontando para cima, tem que subir. Quem vai determinar se tem que subir ou se tem que cair é o mercado. Não adianta a gente querer brigar contra, fazer com que suba ou com que caia, a gente tem que simplesmente se render ao que o mercado determina. A gente está fazendo aqui uma análise de possibilidades e probabilidades. Então, a possibilidade maior é que suba. Se é que suba, eu vou apostar na compra. Porém, se por algum motivo aqui, vai que o movimento de alta acabou, como a gente já viu que tendência não é eterna, e a partir desse momento ela inflexiona e vira para baixo, eu tenho que sair fora
com o menor prejuízo possível. Onde está a minha saída de emergência? Abaixo desse último fundo aqui, meu stop está em 11,59, um pouquinho de folga aqui desse último fundo. Então está um planejamento da minha estratégia, sempre procurando deixar o retorno em potencial maior do que o risco que eu estou assumindo. Por que isso daí? Porque quando der certo, eu vou ganhar muito mais do que quando não dá certo. Ou seja, se eu acertar um número menor de operações, eu já consigo ter lucro. Agora, se eu trabalhar sempre com relações de 1 para 1, eu tenho que acertar no mínimo metade das minhas operações para começar a ter lucro. Então, sempre uma relação de risco acima de 1 para 1 é o que a gente recomenda. Então, tem esse estudo que eu fiz com o BVMF3, um outro aqui com hipermarcas, não, desculpa. Hipermarcas a gente já encerrou. Um outro estudo que eu fiz de compra com fibra. Mesma coisa também. Por que eu vou comprar fibra? Porque está subindo, está em tendência de alta. Se está em tendência de alta, eu vou acreditar que vai continuar a subir. Legal. Se romper esse último topo, então vou efetuar minha compra aqui acima de 45,57, com objetivo curto em R$50, e minha saída de emergência, meu stop, está abaixo aqui desses R$43. São duas que, se chegarem nesses pontos amanhã, possivelmente eu vou iniciar uma compra. Mas também estou olhando aqui, pegar aqui o gráfico do Ibov, agora de forma normal, né? Sem aquele gráfico de linhas, tem um monte de indicadores aqui, não importa muito. Mas vamos observar o seguinte, a gente tem aqui um ponto de inflexão de movimento, uma resistência, em 54.600 pontos, e o índice Bovespa já está balançando aqui nessa região de 54.600 pontos. Ontem ele deixou uma possibilidade de topo, hoje reagiu um pouquinho, principalmente graças à Petrobras, que subiu de forma aí fortíssima, né? Levou o índice nas costas, literalmente, banco puxando na contramão e a Petrobras levando o índice nas costas, mas de qualquer forma a gente tem uma região aqui de dificuldade. Pode ser que vá direto, mas também pode ser que ela comece a recuar um pouquinho. Não tem problema se começar a recuar, porque a tendência também ela é feita de zigue-zagues. Sobe, cai um pouquinho, sobe, cai um pouquinho. Então, desde que a queda seja menor do que a subida anterior, sem problema nenhum. Só que se o Ibov começar a recuar, as compras no curtíssimo prazo vão começar a sentir também. Então, também separei aí uma eventual venda para amanhã, que seria com Eco-Rodovias. Então, Eco-Rodovias. Por que eu quero vender Eco-Rodovias? Bom, primeiro que ela já reverteu tendência de alta para baixa, já está fazendo movimentos descendentes, e ela está bem perto aqui de um suporte muito importante nessa região aqui de 8,90. E ela está beliscando aqui esse suporte. O que vai acontecer se ela perder esse suporte? Ela vai continuar esse movimento de queda, ou seja, vai retomar a tendência de baixa. Então, se a Eco-Rodovias perder esses 8,90, eu vou apostar numa venda, objetivo em R$8, e se não der certo, eu pulo fora acima de 9,45, que é o último topo dela. Então, eu tenho 3 entradas planejadas. E a análise técnica nos ajuda aí, né, nesse planejamento dessas estratégias. Então, dá para a gente ganhar dinheiro no mercado de ações de duas formas distintas. Ou, no longo prazo, pegando... Voltar um pouquinho aqui a minha imagem. Deixa eu ver se voltou aqui. Só um segundo. Voltou. No longo prazo, pegando ações de boas empresas e olhando o histórico anterior, ou seja, o movimento de preço pelo gráfico mensal, né? Gráfico está apontando para cima, vou comprar. Gráfico apontando para baixo, pulo fora. E no curto prazo, como que a gente aproveita essas movimentações de preços? Através, principalmente aqui, do estudo aqui da análise gráfica. Tem uma série de indicadores, médias, suportes, resistência, um monte de coisa que a gente considera, mas sabendo interpretar esses sinais, a gente vai ter o quê?
onde estão as maiores possibilidades, se é do lado de compra, se é do lado de venda. E aí a gente faz o que a gente chama de trade. Eu me identifico bastante com operações de curto prazo. Operações de mais de um dia a gente chama de swing trade. Operações com duração de apenas um dia a gente chama de day trade. Principalmente para quem está começando aí no mercado de ações, eu preparei aqui, nesse sábado especificamente, né, dia 11 de abril, eu vou fazer um curso de análise técnica, mas não aquela análise técnica chata, clássica ali, que a gente fica mostrando apenas naqueles livros, aqueles exemplos teóricos aí, reais, né, de tendência, de figuras de impulsão, não. Eu quero pegar exatamente a nossa realidade, o que a gente está vivenciando no nosso mercado, até porque o mercado, nos últimos anos, ele está muito mais difícil do que era anteriormente. E por que ele está mais difícil? Primeiro, hoje a gente tem robôs, a gente tem muita gente que conhece a análise técnica e acaba plantando armadilhas no mercado, que se a gente não ficar muito atento, a gente acaba entrando bem, né, porque falsos sinais que aparecem, e se a gente não conseguir identificar a sutileza, a gente acaba embarcando aí numa furada, e a nossa realidade local aqui, o que está acontecendo de fato com o nosso mercado. Então, eu quero fazer um curso diferente, pegando o quê? Pegando exatamente o gráfico de preços, e aí a gente vai aprender a teoria a partir aí do movimento de preços. Para quem tiver interesse aí nesse curso, deixa eu pegar aqui. Vamos tirar minha imagem novamente. Vocês vão entrar aqui. Opa. Vocês vão entrar no site da Rico. Aprenda cursos. Aí tem aqui, análise técnica na prática. Para quem é cliente, R$300. Para quem não é cliente, R$400. Tem um pequeno investimento? Tem um pequeno investimento. Mas com certeza vai ficar muito mais barato vocês fazer aquelas suas operações com segurança do que simplesmente comprar por comprar no oba-oba, né, sem saber aquilo que está fazendo. Então vão ser 4 horas, né, que eu espero que sejam muito bem aproveitadas, a gente colocando a mão na massa de fato, invertendo a coisa, ao invés de teorizar muito, não. A gente já vai abrir de cara o gráfico de preços e trabalhar em cima do gráfico de preços, como é que a gente pode fazer para enxergar esses sinais que o mercado aí está deixando para a gente. E eu falei para vocês que ia ter uma surpresa no final, né, pessoal? Agradeço a presença de vocês que ficaram até o final. Vou fazer o seguinte, para quem ficou agora até o final, eu vou sortear uma vaga aqui nesse curso aqui, inteiramente gratuito aí para vocês. Eu sei que tem muita gente aí participando, né? Mas eu vou sortear aí uma vaga aí para poder participar desse curso sem custo nenhum agora nesse sábado. Então vocês vão fazer o seguinte, agora são o quê? 9h13. Eu vou dar 5 minutos para vocês, a gente vai continuar falando mais um pouquinho, eu vou dar 5 minutos para vocês, vocês vão enviar um e-mail, deixa eu colocar meu e-mail aqui. Meu e-mail é elima@rico.com.vc. Então está aqui o meu e-mail, elima@rico.com.vc. No título do e-mail, vocês vão escrever curso, então tem que colocar no título do e-mail curso. E o que vocês vão colocar no e-mail? Vocês vão colocar o nome completo de vocês, o e-mail, né, coloca o e-mail novamente abaixo do nome e o telefone com DDD. Então, repetindo, título do e-mail, curso. No escopo do e-mail, não precisa escrever nada dentro do e-mail, só coloca nome completo de vocês, o e-mail e depois o telefone com DDD. Quem me passar esse e-mail nos próximos 5 minutos, a gente vai fazer um sorteio, né? E o contemplado vai ganhar esse curso inteiramente grátis aí no próximo sábado, no dia 11. Agora, independentemente de quem não for contemplado, né? Reforço o convite aí para participar, que eu acho que vai valer muito a pena para vocês, né, conhecerem aí bem esses conceitos aí de análise técnica e vocês também conseguirem aquele retorno tão esperado no mercado de ações. Como eu falei para vocês, tem esse pequeno investimento? Sim, mas
é um investimento que em pouco tempo vocês vão conseguir esse retorno, que é bastante importante aí para que vocês operem aí com segurança no mercado de ações. Então fica aí o convite para que vocês participem. A gente vai ter um segundo curso depois, mais para frente, focado no Day Trade com Mini, mas hoje eu quero falar apenas desse primeiro curso de análise técnica, né, que vai ser o curso, como o próprio nome está dizendo aqui, análise técnica na prática. Então são agora 9h15, eu vou esperar aqui exatamente até 9h20. Então 9h20 a gente encerra aí o período aqui para o envio dos e-mails, né? E vamos estabelecer um critério para a gente fazer esse sorteio, para que seja um sorteio também bem transparente. Bom, enquanto isso, enquanto vocês vão passando os e-mails, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas colocações de vocês e tentar esclarecer mais algumas dúvidas aqui. Vamos lá. Bom, quem já se inscreveu no curso, né? Então, obrigado aqui pela inscrição, né? Já está inscrito, né? Então, vamos ver aqui. Rafael Lee. Armadilhas como foi tipicamente ontem e hoje no Ibovespa. Pois é. O que aconteceu exatamente? Por que a gente teve um dia tão difícil no Ibov ontem, especificamente hoje também? Para quem opera mini índice, acredito que seja esse exatamente o intuito aqui da colocação. Vamos falar um pouquinho aqui, adiantar um pouquinho o que a gente tem aqui na análise técnica. Do Ibov eu já mostrei, vamos pegar aqui o índice futuro, que eu sei que tem muita gente que opera mini índice. Esse daqui é o gráfico diário, né, do índice futuro, para quem opera mini índice. E eu tenho algumas médias que eu utilizo aqui nas minhas análises. Eu trabalho com 3 médias móveis, 5 períodos, 21 e 200 períodos. Independentemente do tempo gráfico que eu utilizo, eu sempre coloco essas 3 médias móveis. A de 5 períodos, ela pega a média da semana, 21 períodos aproximadamente do mês, e 200 períodos que eu considero um divisor de longo prazo. Observem aqui o que aconteceu com o futuro nesses últimos pregões. Hoje, ontem, anteontem também, a gente está vendo aqui que a gente vinha de uma forte alta. E onde que a gente parou aqui? A gente está exatamente aqui em cima dessa média móvel de 200 períodos, que é justamente aquela região aqui que eu comentei com vocês, região de dificuldade. Então, quando a gente está olhando um ativo para prazos maiores, acima da média de 200, legal, porque ela serve como suporte, e abaixo da média de 200, ela funciona como o quê? Como resistência, como aconteceu aqui, como está acontecendo nesse momento aqui, novamente. Então, ela está oferecendo aqui uma forte resistência. Então, aqui realmente o índice está muito em cima dessa média e com dificuldade aqui para conseguir seguir em frente. Então, esse é o motivo pelo qual a gente teve o quê? Teve toda essa dificuldade ontem, hoje também, a gente teve especificamente um local aí com o índice sem saber se ele sobe ou se ele desce. Então, ele ficou aí patinando em boa parte do dia. E voltando ao gráfico intradiário, a mesma coisa também. O índice, ele tentou quicar para baixo. Vocês percebam aqui que ele iniciou aqui um processo de tendência de baixa. Deixa eu reforçar aqui no gráfico intradiário também. Média de 200. Aqui eu estou com um gráfico de 15 minutos, mas não tem problema nenhum, porque a média vai funcionar da mesma forma. Olha aqui a nossa média aqui de 200 períodos. Está aqui no gráfico de 15 minutos. Ele setou para baixo e aqui ele quicou, aqui, ameaçou dar uma nova venda aqui, bateu na média, refugou para cima novamente. Novamente aqui, veio para baixo, a média outra vez acabou segurando o índice. Então, essa média de 200, ela está dando reflexo no gráfico intradiário, especificamente no pregão de hoje, e no gráfico diário também. Ou seja, a gente tem a média de 200 segurando o índice por baixo, e a gente tem no gráfico diário a média de 200 limitando o índice por cima. Quer dizer, olha que enrosco que a gente está passando aqui
nesse momento. Então, isso trouxe toda essa dificuldade especificamente no índice no dia de hoje. Agora, a gente tem também, nesse curso que eu também vou passar para vocês, não só a gente planejar o start inicial da estratégia, como também como conduzir as operações pós-entrada. Por quê? Porque nem tudo acaba correspondendo ao script inicial. Então, a gente tem que tomar as decisões de saída o quanto antes. Deixa eu voltar aqui na minha... Vou puxar um outro gráfico aqui, um outro relatório. Estratégias Evandro. Pessoal, vamos lá aqui. Está aqui. Aqui é o histórico das operações que eu tenho, desde, aumentar um pouco o zoom, desde 21 de maio de 2012. Isso daqui não é carteira, né? Mas só para efeito de histórico, para vocês verem que a gente não consegue acertar todas as operações. De maio de 2012 para cá, foram 1.283 operações, das quais 801 fecharam positivamente e 482 de forma negativa. Mas a gente está com um histórico de 856%. Lembrando que isso não é rentabilidade percentual de carteira, é apenas a soma algébrica das operações, né, linearmente. Mas vamos lá. O que a gente tem aqui? Se vocês observarem aqui, todas essas últimas saídas, ela tem uma observaçãozinha aqui do lado. Por que eu saí da operação? Acionou stop, regra dos 2%, aqui essa deu negativo, por quê? Quis formar um topo, intensificou correção, enfim, todas elas têm um motivo. E algumas cumpriu o objetivo com perfeição, mas muitas dão saída em outros pontos. E por que isso daí acontece? Porque a gente precisa ter mecanismos de defesa para prevenir quando as coisas mudam de direção. Então, praticamente hoje, das operações abertas, o Ibov está titubeando. Hoje, eu já tive aqui saída com Ambev, saída com Alpargatas, Cosan e Cyrela. Cyrela fechou com leve queda, e essas outras aqui eu fechei no positivo. E a Cielo, o stop ele já está protegido por alguns critérios que a gente tem para conseguir proteger, principalmente, lucro menor ou lucro maior. Lucro é lucro, a gente tem que sempre defender muito bem aí esse lucro que a gente está conseguindo. Então, esses critérios aí, como conduzir as operações depois que a gente entra, eu quero mostrar para vocês também, para que vocês consigam otimizar aí os resultados de vocês, que a gente tem percebido que nos últimos tempos, nos últimos anos, se vocês seguirem aquele conceito de 8, 80, só saio no objetivo inicial ou no stop inicial, pela lei de Murphy, como o stop é sempre menor que o objetivo, quica para cá, quica para lá, sem uma tendência consistente, o que acaba pegando primeiro? O stop. Então, para a gente otimizar melhor esses resultados. Só mostrar aqui, Cyrela, a gente deu saída hoje. Era uma operação que ela tinha dado entrada. Não sei se eu ainda tenho aqui o objetivo de alta. Sim, eu tinha feito o meu planejamento. Quando ela rompeu esses 14,31, onde de fato ela rompeu, mas depois acabou voltando, né? O objetivo 16,50, meu stop original estava aqui embaixo, abaixo desse fundo de 13,25. Mas seguindo essa regra de mecanismos de defesa, aqui eu tinha uma resistência importante. Aliado com o índice Bovespa, o que eu fiz? Eu fiz uma modificação do meu stop para prevenir mudança de direção. Se eu já consigo ver que aquela começa a desandar, por que eu vou esperar ela desandar de vez? Se eu tenho saídas prematuras antes do objetivo, eu também tenho que prevenir também desandadas no começo. Então, eu já coloquei aqui o meu stop abaixo aqui dessa pequena formação de topo. E, de fato, aqui hoje eu saí em 13,87, com prejuízo menor do que o inicialmente planejado, mas já saí fora da operação. Então, essa metodologia para conduzir as operações com segurança, a gente vai mostrar para vocês. Bom, pessoal, são 9h24 agora, eu estou vendo aqui que ainda está vindo um calhamaço aqui de e-mails que eu continuo recebendo, né? Então, vamos encerrar já o envio dos e-mails, né? E agora, nesse momento, eu vou fazer o sorteio aqui do curso aí para vocês. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver se eu estou com a minha imagem aqui na tela.
e vocês vão me ajudar nesse sorteio. Vamos ver aqui como é que está o envio de e-mails. Maravilha aqui. Ainda estou vendo aqui que eu recebi um outro aqui de última hora. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Quero ver quantos e-mails que eu recebi. Pessoal, vamos fazer o seguinte aqui. Me falem um número aí. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou eleger aqui uma das pessoas que estão aqui presentes, senão isso aqui vira uma... A gente não vai chegar em nenhum consenso. Então vamos lá. Vou escolher um nome aqui ao acaso. Francéia. Francéia. Me fala um número aqui de 1 até 59. Então, aguardando ele digitar aqui. Digita aí no chat um número, Francéia, de 1 a 33. Maravilha. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. 33. Deixa eu tirar aqui a minha imagem. Então, nós vamos contar aqui. Esses aqui foram todos os e-mails que eu recebi. Então, vamos contar que o 33º aqui que me mandou vai ser o contemplado dessa noite. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, só voltar aqui um pouco, 29, vamos lá, 30, 31, 32, 33, está aqui. Parabéns, Darlan Colombo, você foi felizardo aí, você vai poder participar gratuitamente desse curso de análise gráfica. No próximo sábado vai ser um curso online, das 9 às 13 horas. Vou passar os seus dados aí para a parte do educacional a partir de amanhã, né? E você já está com vaga confirmada, vai poder participar aí gratuitamente no sábado aí com a gente. Para os demais, pessoal, infelizmente aqui não foi dessa vez, né? Mas eu reforço o convite, quem puder participar, com certeza tem esse pequeno investimento hoje, mas que ele vai fazer muita diferença amanhã aí na tomada de decisão de vocês e principalmente no retorno financeiro que vocês vão conseguir ter no mercado de ações. Essa palestra, como todas as palestras que eu faço, elas ficam gravadas lá no meu canal do YouTube. Meu canal do YouTube é Evandro Espaço Lima. Quem quiser rever depois, né, eu vou fazer agora que a gente está finalizando a palestra, o upload lá para o meu canal, Evandro Espaço Lima, então mais tarde vai ficar disponível para que vocês possam revê-los. Quero agradecer a presença de vocês aqui em mais essa palestra de hoje, né? Espero ter conseguido mostrar para vocês como é importante, com mais ou menos conhecimento, mas que vocês observem pelo menos aí um pouco aqui a análise técnica na tomada de decisão de vocês, né? Mesmo quem opera a longo prazo. Eu acho importante também dar uma olhada aí na análise técnica. Para quê? Para poder, quando tiver que tomar uma decisão de sair fora de determinado ativo, tomar essa decisão na hora certa. E para quem opera a curto prazo, aí não tem nem o que dizer. Sem gráfico, a gente não vai para lugar nenhum. Não dá para operar na emoção. A gente tem que operar com os pés no chão, com disciplina, com manejo de risco, né? E tudo isso daí, quem puder participar, eu vou mostrar aqui nesse meu curso de análise técnica, nesse próximo sábado. Amanhã encerram-se as inscrições, né? Então, quem puder participar, reforço o convite, está aberto aí até amanhã para quem quiser se inscrever. Obrigado pela presença, pessoal, mais uma vez aí. Até a próxima aí. Valeu!